Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós em Cristo. Hoje, domingo, 9 de agosto de 2026. Estamos aqui neste canal para mais uma meditação da Palavra de Deus, trazendo ensinamentos de salvação para casais, para família, assuntos espirituais e assim aquilo que Deus nos orienta a fazer. E nós vamos começar, como sempre o fazemos, orando a Deus, pedindo a Ele que Ele nos dirija, nos conduza pela sua inspiração, através do Espírito Santo, a falar aquilo que Ele queira através de nossa boca. Senhor, ó Deus, te pedimos, ó Pai, graça, misericórdia, bondade, e que o Senhor, através do Espírito Santo, venha falar com cada um de nós por meio dessa meditação da tua palavra, o que o Senhor queira, e que nós venhamos entender e ter temor para obedecer. De livre e espontânea vontade, com um coração grato, cheio de graça. Em nome de Jesus, amém. Título desse assunto de hoje, o maior sacrifício. Nós vamos ler logo o versículo para ficar à vontade para falar as outras coisas que Deus assim nos inspirar. Nós vamos ler só um versículo que está em Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esse contexto que está escrito, este texto aqui, está no versículo 7 até o versículo de número 19, que fala sobre Jesus dar testemunho de João. Então, o reino de Deus é assim, tomado à força. Jesus fez o maior dos maiores sacrifícios. Derramou seu sangue ali na cruz, porque assim estava decretado por Deus, o plano desde a fundação dos tempos, dos séculos. Jesus ser enviado como Cordeiro de Deus para verter seu sangue ali na cruz, para destruir o poder da morte e do pecado e do diabo, onde está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Feito isso, agora Deus abriu a porta da salvação. Agora existe um outro sacrifício, que é a nossa parte. Jesus fez a dele, abriu a porta da salvação para todo aquele que crê. E agora somos nós que demonstramos que somos gratos e que queremos essa salvação, através do nosso próprio sacrifício, em negar a nós mesmos e sacrificar a nossa vontade. Jesus disse isto no livro Mateus 16, 24, por aí, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então nós temos que fazer a nossa parte, o nosso sacrifício, para entendermos que nós queremos a salvação, nós queremos fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos o maior sacrifício, que é negar a nossa vontade e fazer a de Deus. Vamos falar de 3 pontuações. A primeira, o maior sacrifício é fazer morrer, ou seja, negar nossa própria vontade para fazer a de Deus. A nossa natureza humana, por natureza pecaminosa, ela quer fazer a vontade dela. E somente quando nós temos um encontro com Deus, decidimos entregar a nossa vida, morrer a nossa vontade, é que nós vamos obter a salvação. Então, este é o maior sacrifício, morrer para nós mesmos. Enquanto nós não morrer para nós mesmos, não conseguimos ter a vida de Deus. Está escrito isto em
no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 12, falando sobre a semente. Ele fala assim: se a semente caindo na terra não morrer, ela fica só. Ou seja, você vive uma vida sem a vida de Deus. Mas se morrer sua vontade própria, aí a semente vai brotar e vai dar frutos. Aí sim, nós vamos ter a vida de Deus em nós. Para tanto, é preciso esse maior sacrifício, sacrificar nossa vontade própria. Segunda pontuação: o ser humano, por sua natureza, é dominado pelos sentimentos e desejos do coração para satisfazer suas vontades. Como bem dizemos, que a natureza humana pecaminosa, desde a primeira desobediência por meio de Adão, entrou essa natureza pecaminosa no ser humano. Ele tem a tendência a fazer o que lhe vem à telha, na cabeça, vem e vive nos seus próprios delitos e pecados, desejando e fazendo aquilo que vem à sua cabeça. E assim a pessoa vive pelos sentimentos do coração, não vive pela obediência à fé em Deus. E esse é um grande perigo. Vamos para a terceira e última pontuação. Só quando nós nos conscientizamos que nossa vontade própria está nos levando para o precipício e tomamos a decisão de sacrificar nossa vontade para fazer a de Deus, é que nós ficamos livres de ser escravo do pecado. Então, só quando nós decidirmos, ficarmos conscientes, essa vontade minha, essa vontade própria que me conduz para o que é errado, ela está me escravizando. Eu não sinto a vontade, eu não sinto a presença de Deus, eu não tenho esperança. Cada vez mais isso faz com que eu perca a vida, eu não tenho a esperança da salvação. Isso me está fazendo escravo do pecado. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Então, quando você se conscientiza disso, quando eu me conscientizo disso, quando nós nos conscientizamos disso, aí vem agora a decisão a ser tomada. Sacrificar a nossa vontade ou não? Continuar sendo escravo do pecado ou ser escravo, servo de Deus para obediência e santidade? Aí é uma questão de escolha, é uma decisão. Então, todos aqueles que são imbuídos de temor a Deus, que anela a salvação da sua alma, vai usar uma fé inteligente. Não, eu sei que essa vontade de inclinação para a minha vontade própria está me levando para longe de Deus. E isso não é inteligente. Então, eu decido agora a sacrificar tudo que precisar, sacrificar de minha natureza, da minha vontade própria, do meu eu, para assumir a vontade de Deus, para ter aliança, compromisso e ser firme do maior e melhor sacrifício para a minha vida. Sacrificar a minha vontade própria e viver dia por dia o sacrifício para viver a vontade de Deus para a minha salvação. É questão de uma decisão e de cada um decidir a sacrificar, tomar a postura de sacrificar a tudo que é errado, a tudo que vai nos afastar de Deus. É uma decisão própria de cada um. Vamos falar com Deus. Senhor, nós bem sabemos que é uma decisão. E somente aqueles que realmente têm temor a Ti, que realmente, meu Deus, que a salvação esse é o que sacrifica. Vai tomar a decisão de sacrificar sua vontade própria para fazer a tua. Ajuda cada um a ter essa consciência e tomar decisão inteligente, sábia para a salvação da nossa alma. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, ótimo domingo, tenha um momento com sua família. Agradeça a Deus por tudo, que Deus é glorioso e é maravilhoso.
Deus abençoe a todos. Ótimo domingo. Até a próxima, se Deus assim nos conceder.